Agora são 7h32. No Aberto está de volta para conversar a partir de agora, ao vivo, com o secretário de Administração do Estado de Goiás, Bruno da Badia. Secretário, bom dia. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Samuel. Bom dia a todo mundo aí que está acompanhando a Sagres logo pela manhã. Secretário, o senhor vai assumir, a partir desta segunda-feira, dia 23, a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Administração, CONSAD. Queria perguntar, para o senhor começar aqui o nosso bate-papo, nossa entrevista, o que é o CONSAD, qual é o objetivo e quais são as frentes, que o Conselho atua também? Bom, o CONSAD, que é o Conselho Nacional aí, que agrega todos os secretários de administração dos estados e do Distrito Federal, é esse órgão colegiado que não é vinculado a nenhum ente público, de fato, mas é essa associação que visa aí fomentar as boas práticas de gestão, trocar experiência, alinhar entendimentos entre todas as unidades. Se nós pararmos para pensar, Jéssica, o que nós temos? 27 unidades da federação lidando com os mesmos problemas, lidando com a necessidade de organizar e estruturar carreiras, com a necessidade de inventariar e avaliar patrimônio, dar o melhor uso para o patrimônio público, a necessidade de fazer compras públicas, gerenciar logística, estoque, a necessidade, por exemplo, de trabalhar, de pensar em orçamento, pensar em planejamento estratégico, pensarmos também em transformação e digitalização de serviços públicos. Então, tudo isso é pauta comum para todas as unidades da federação. Quando a gente se une no CONSAD, a gente é capaz de criar um mecanismo eficiente de troca e compartilhamento de boas práticas, de unificação de entendimentos, porque, por exemplo, nós temos que entender que a gestão ela é, obviamente, condicionada por decisões judiciais, pelo entendimento jurisprudencial. Quando nós temos 27 unidades da federação pensando pontos estratégicos da gestão de forma conjunta, nós conseguimos fazer, inclusive, que o próprio judiciário nos ajude no alinhamento desse entendimento, ou o contrário, que nós possamos ler e entender esse alinhamento do judiciário e caminhar nesse sentido. Então, é um fórum de troca de informações, de criação conjunta, de planejamento conjunto, e que, como reúne 27 estados, nós temos aí uma linha direta de negociação com o governo federal, com os ministérios que tratam das áreas que o CONSAD atua e com o Congresso Nacional. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo recente. A nova lei de licitações foi aprovada aí em dezembro de 2020, e nós temos aí até abril de 2023 para regulamentar toda essa lei de licitações. A nova lei de licitações ela prevê a participação no Comitê Gestor Nacional de todos os entes públicos da União, dos estados e dos municípios. E representando os estados previsto na lei está o CONSAD. Justamente por quê? Porque é o locus principal de representação estadual em assuntos relacionados aí à gestão pública. Secretário, então, como o senhor disse, é um fórum ali para troca de ideias, mas também para criação. Há algum modelo de gestão pública que foi criado ali no CONSAD que seja aplicado aqui no Estado? Sim, com certeza. O CONSAD hoje ele tem uma organização interna de forma técnica, que é por meio de grupos de trabalho. É o que nós chamamos dos GTs, os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho debatem vários temas. Então, nós temos grupos de trabalho ali destinados a tratar planos de carreira e recursos humanos dentro do setor público, escolas de governo e capacitação, compras e logística, gestão de ativos e patrimônio, ciência de dados, até comunicação institucional e transformação de serviços digitais, transformação digital. O governo de Goiás, em 2020, o governador assinou o nosso convênio com a Rede Gov do governo federal, a fim de avançar na digitalização dos serviços públicos, porque a realidade que existia até 2018 era de praticamente Goiás alheio a esse processo de digitalização. Após essa assinatura, o Estado editou um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia, criando o programa Expresso. Esse programa Expresso é um programa que inclui aí todas as modalidades de prestação de serviços em formato digital no estado de Goiás, seja por meio do site, do aplicativo, dos totens ou dos balcões expresso.
O Expresso, depois de assinado pelo governador, depois do governador ter enviado esse projeto de lei, ele ter sido aprovado e sancionado, nós, da parte técnica, precisávamos, então, de modelos para a transformação dos nossos serviços do formato analógico para um modelo eficiente de prestação digital. E aí o CONSAD foi absolutamente importante. Por quê? O chamado GTD-Gov, que é o Grupo de Transformação Digital de Governos, de Serviços de Governo, é o principal grupo do CONSAD no sentido de resultados já alcançados. É um grupo que foi premiado aí internacionalmente, na Estônia, na Finlândia, e eu tenho um terceiro país que me falha a memória agora, pela forma como vem conduzindo esse processo de simplificação, transformação e digitalização de serviços públicos. Aqui em Goiás, esse processo é tocado pela Secretaria de Administração, a qual eu estou à frente no momento, e pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Mas o modelo é um modelo já experimentado, com técnicas já consolidadas, que o GTD-Gov criou, testou e expandiu para os demais estados. Então, os estados pegaram estes insumos e puderam fazer a aplicação local das práticas. Por isso, hoje o Expresso já está aí com mais de 100, 120 serviços digitalizados. Estamos avançando a passos largos aí para digitalizar cada vez mais serviços no estado de Goiás. E hoje a coordenadora técnica desse grupo de transformação digital é uma superintendente aqui da SEAD, que faz a coordenação nacional desse trabalho. Oi, secretário, bom dia. Obrigado aqui por atender nossa equipe. A gente conversando um pouquinho sobre os assuntos aí da administração estadual. Sobre, ainda aprofundando um pouco, secretário, a questão envolvendo o CONSAD. O senhor destacou pontos relativos às licitações, o aprimoramento na administração pública, também a digitalização, a informatização de uma série de processos, e aí o exemplo do Expresso aqui no estado de Goiás. Agora, pensando, secretário, no aprofundamento das pautas, né, quais pautas que poderão ou que precisam ser aprofundadas aí nesse âmbito dos secretários estaduais de administração? Samuel, novamente, bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Hoje, o CONSAD, todos esses grupos que nós estamos falando, nós temos alguns debates que são muito importantes. Por exemplo, a própria reforma administrativa. A reforma administrativa que hoje está no Congresso, e o CONSAD é parte formal, criada em portaria lá do presidente à época, da comissão especial que trata da reforma administrativa no Congresso Nacional. Essa é uma pauta que, para o CONSAD, é muitíssimo importante. Nós achamos que é uma pauta que, em algum momento, vai voltar ao debate. O CONSAD tem um grande trabalho e acredita que, no momento da reforma administrativa, nós poderemos trazê-lo à tona e contar com o apoio dos parlamentares para aprovar, que é justamente nessa busca por uma gestão pública mais pautada em desempenho. A gente entende, particularmente, que uma reforma administrativa como ela foi enviada para o Congresso Nacional, ela era muito carente de requisitos de avaliação de desempenho, de requisitos de uma gestão que, de um lado, entende que o servidor público é, sim, a força motriz que faz o Estado acontecer em todas as suas frentes, e, por outro lado, que ele precisa ter uma avaliação de desempenho, seja para os benefícios da sua evolução na carreira, seja para a sua própria manutenção na carreira. A gente sabe que o serviço público não pode comportar mais pessoas que dele se servem e não que estão ali para servir ao público. Então, a reforma administrativa, mas não da maneira como foi enviada, e sim uma reforma bastante inteligente, pautada em desempenho, é um dos assuntos principais de preocupação do CONSAD. O CONSAD atuou muito fortemente na época da discussão da reforma da Previdência. Nós temos alguns outros assuntos hoje que estão na fronteira do conhecimento aí, que a gente começa a discutir no CONSAD, por exemplo, como gestão baseada em evidências e ciência de dados. Nós temos aí não só na iniciativa pública, na própria iniciativa privada, esse processo de digitalização e de mais e mais informações, fazendo com que nós temos que lidar com um número de dados gigantesco no nosso dia a dia. Não é mais possível administrarmos o Estado olhando planilhas com poucas colunas e linhas, porque o volume de dados que nós temos, vou dar um exemplo do Expresso. Se eu tenho por ano 2 ou 3 milhões de acessos, para eu pegar esses dados e transformar em informação útil do tipo onde essas pessoas estão acessando, é no aplicativo, é em casa, é no trabalho, que tipo de serviço elas estão buscando, quanto tempo elas permanecem na plataforma, quais os órgãos mais demandados.
nós precisamos de um trabalho inteligente, focado em ciência de dados, para depois usar esses dados para fazer gestão baseada em evidências, ou seja, que o serviço público se profissionalize cada vez mais para que a gente deixe de ter sentimentos e ideias do que fazer e passe a, obviamente, ter uma gestão que seja objetivamente pautada naquilo que a sociedade passa para a gente, que é a sua necessidade. Então, é mais uma pauta que o CONSAD tem avançado. Algumas outras pautas, de cunho até bem prático, mas que foram em todos os estados do país, diga-se de passagem, não só em Goiás, foram abandonadas por muito tempo. Eu posso citar, por exemplo, a gestão patrimonial, a gestão de ativos. O Tesouro Nacional, por meio lá do seu setor de contabilidade, estabeleceu várias regras que precisavam ser atendidas pela gestão patrimonial até o final de 2018, coisa que a maior parte dos estados não fez, e Goiás também não até 2018. De 2019 para cá, a gente vem nesse processo de resgate da gestão patrimonial num sentido legalista, jurídico e contábil, de prestar contas, entender o que nós temos de patrimônio, entender como esse patrimônio está distribuído, como ele está sendo utilizado. Mas a gestão patrimonial vai além disso. A gestão patrimonial passa por entender como utilizar melhor o patrimônio que o Estado já tem, como gerar melhor valor para a sociedade, como reduzir custos para o Estado, como possivelmente gerar receitas para o Estado em função do patrimônio que ela tem. Esse é um desafio de todos os estados. Nós temos aí pouquíssimos estados com maturidade de fazer uma gestão econômica do seu patrimônio de forma ativa, muito eficiente, e é uma discussão que o CONSAD tem travado em parceria com várias instituições, universidades, Banco Mundial, por exemplo, é um grande parceiro do CONSAD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento também. Então, esses bancos fomentam o CONSAD pagando especialistas, esses especialistas elaboram modelos e 1 ou 2 estados são escolhidos para que a gente possa testar esse modelo na prática e possivelmente replicar depois nos demais estados. O senhor aprofundou aí alguns pontos, o senhor destacou alguns pontos aí, quero aprofundar alguns deles aí com o senhor, secretário. Primeiro ainda, só para a gente fechar, essa questão envolvendo aí a administração pública, as carreiras dos servidores, quando a gente pensa, por exemplo, né, em uma questão que ocorreu ainda lá na gestão do ex-presidente Michel Temer, uma extinção de uma série de profissões no serviço público que hoje já não existem mais. Por exemplo, datilógrafo. Hoje a gente não pensa isso mais. E aí temos também, por exemplo, ascensorista de elevador, né, em desuso, outras profissões. A administração pública, aí no âmbito do CONSAD, também tem analisado essa revisão de carreiras, a atualização de carreiras, profissões que podem surgir ou que já têm surgido no âmbito da administração pública para fazer valer o princípio da eficiência da administração pública, secretário? Sim, Samuel, esse é dos nortes do nosso trabalho. Como eu mencionei, por exemplo, essa carreira de ciência de dados, que é uma carreira ali que une tecnologia da informação, mas a pessoa precisa entender da área de negócio e fortemente de estatística e matemática. Esse é um profissional único, cada vez mais demandado pelo setor público e privado, que o Estado particularmente não tem, os estados não têm. É um profissional que tem que entender de tecnologia de informação, fazer algum nível de programação e entender de tratamento de dados, estatística e etc. Esse é um profissional que veio para ficar e que o Estado precisa, aos poucos, formar essas pessoas. Nós, na Escola de Governo, estamos tentando formar, até porque fazer gestão de pessoas no Estado não necessariamente vai ser sempre fazer um concurso para uma carreira nova que apareça. Na verdade, o Estado tem vários talentos e esse é um dos pontos que o CONSAD busca fazer. Como é que a gente pode dar um pouco mais de flexibilidade para aproveitarmos talentos dentro do Estado? Ora, o Estado faz eventualmente um concurso para analista, para gestor, e entra um estatístico, um matemático, cuja proposta em 2002 ou 2006 era de um tipo de trabalho, mas essa pessoa se qualificou e ela tem total capacidade de se adaptar e produzir muito melhor numa nova função. E, eventualmente, esse problema de desvio de função, que nós entendemos na época da própria Constituição, era uma questão muito séria. Por quê? Porque nós vimos um período em que o concurso público, o acesso aos cargos públicos
se dava de uma forma bastante questionável, e aí a transparência, a moralidade demandaram um processo isonômico, limpo e transparente de ascensão ao serviço público, fazer com que a vedação, a migração de funções era uma proteção para que não houvesse uma forma de se subverter o processo do concurso. Eu não posso fazer um concurso para um cargo pequeno, que recebe pouco, e depois obrigar esse servidor a trabalhar num outro cargo que não lhe compete. Hoje, o que nós estamos trabalhando é garantir o processo do concurso, a moralidade, a transparência da seleção. Como nós podemos ter um pouco mais de eficiência na alocação da mão de obra? Como que eu posso aproveitar melhor os talentos? E, então, assim, isso passa necessariamente por duas coisas: o entendimento dessa mão de obra, o levantamento dessas habilidades, eventualmente a flexibilização de algumas regras e capacitação. Hoje, um dos grupos que o CONSAD possui é um grupo de trabalho de escolas de governo. Sabe o que nós fazemos, Samuel? Nós estamos fazendo um convênio para compartilhar formação entre todas as escolas de governo do país e aceitar no nosso estado o diploma emitido pela escola de governo do outro estado. Para isso, é óbvio, nós estamos criando aí requisitos mínimos de qualidade, mas isso faz com que, por exemplo, eu preciso de um profissional habilitado para analisar convênios. Ora, eu não tenho esse curso aqui em Goiás, mas Mato Grosso do Sul tem. Então, Mato Grosso do Sul nos ajuda formando esse nosso profissional. Então, essa é uma ideia que a gente está nesse bojo de um projeto completo de melhor utilização dos recursos humanos que o Estado tem, com mais eficiência. Uma vez que a gente consegue entender como utilizar melhor os recursos humanos, uma vez que a gente, então, entende a força de trabalho que a gente tem, o próprio concurso público pode ser melhor destinado, ele pode ser direcionado para as carreiras que necessitam realmente de mais gente e não de mais capacitação, ou pelo menos não somente de mais capacitação. Secretário, o senhor tocou a respeito do concurso público e tem uma turma boa que está acompanhando aqui o nosso sinal aberto e quer saber certamente aí do concurso público, não é? Alguns já estão com editais abertos, outros inclusive já fecharam o período de inscrição, mas quantas vagas devem ser abertas por meio de concurso público para Goiás nesse ano de 2022? Bom, nós já tivemos aí os concursos da Goinfra, o da SEAD, que na verdade é um concurso de analistas que deve servir ao estado inteiro em áreas específicas como recursos humanos, licitações, engenheiro para o patrimônio. Concurso da PM também, que já teve as inscrições aí realizadas. E nós vamos ter ainda para esse ano concurso do Corpo de Bombeiros, nós vamos ter concurso da Polícia Civil, nós já estamos também em fase avançada para a realização de concurso para a Secretaria de Educação e para o ano que vem, também já estamos em fase de planejamento, nós teremos aí concurso para a área de meio ambiente, Secretaria de Meio Ambiente. Alguns outros concursos também estão sendo estudados com autorização pendente ou com cálculo de impacto pendente, mas eu posso adiantar que outros concursos ocorrerão além desses que já estão em fase avançada. E se nós incluirmos esse concurso da Secretaria de Educação, nós, fora os que já tiveram a inscrição realizada, nós passamos aí de 6 mil vagas, porque só o concurso da Secretaria de Educação prevê mais de 5 mil vagas já agora até o final deste ano, e mais as áreas aí da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, que juntos fazem mais de 1.000 vagas também. Então, nós teremos grandes concursos para essas áreas estratégicas, basicamente, como você pode ter notado aí, segurança pública, que é uma pauta do governador, que ele tem demonstrado resultados nacionalmente líder em praticamente todos os quesitos. Educação, que o governo também é líder, o estado de Goiás também é líder nacional, e a área de meio ambiente, que depois de ter aí destravado e reduzido severamente o prazo de emissão de licenciamento, nós vamos avançar também, mas ainda nessa pauta. Então, todos esses concursos vão ocorrer aí no prazo aí dos próximos 10 meses. E o que o senhor pensa, né? Analisando a administração como um todo? Isso é mais para recomposição dos efetivos nessas áreas citadas, por conta de aposentadorias, por conta de outros fatores também, ou não? Será um acréscimo ao efetivo dessas áreas e aí fazendo uma expansão por si só?
Bom, acaba que o concurso vai ter os dois efeitos, né? Nós tivemos, sim, um volume de aposentadorias e reformas na área dos militares razoavelmente grande, mas os concursos que irão ser feitos visam repor as aposentadorias e aumentar a força de trabalho. O Estado entendeu as áreas que têm uma necessidade mais imediata de fazer esses concursos, a segurança pública, como sempre, porque há uma rotatividade grande na segurança pública, até pelo formato das carreiras, mas também, por exemplo, na área de educação, o Estado vai avançar de forma muito forte na quantidade de efetivos na Secretaria de Educação. Então, lá vai ser muito mais do que repor aposentadorias, bem como na área de meio ambiente. Então, nós vamos ter os dois movimentos. Lembrando que, além disso, o concurso é sempre importante, quando necessário, é óbvio, né? Mas ele traz para dentro da administração pública, além de um maior número, ele traz gente nova, com muita vontade de trabalhar. É sempre uma alegria receber o pessoal que entra nesses concursos, porque eles são jovens. Eu mesmo sou servidor efetivo, então eu falo isso com muita tranquilidade. São todos jovens, com muita vontade de agregar. Então, os policiais, quando chegam na academia, dá gosto de ver a disposição, a vontade que eles têm de aprender. E assim, nós temos certeza também que serão os professores que chegarão na Secretaria de Educação com bastante afinco de contribuir com esse projeto tão bonito que é a educação hoje no Estado. E, secretário, a gente está aqui já avançando o nosso tempo para concluir a entrevista. O senhor falou logo na primeira resposta sobre a área patrimonial, E aí me veio aqui a lembrança, enquanto o senhor trazia uma explicação, me veio a lembrança do censo imobiliário lá de 2019 ainda, os dados foram divulgados em 2020, de que o inventário, naquela época, havia identificado mais de 10 bilhões de reais em imóveis do Estado. Aí me lembro aqui, até fiz a busca para esquentar um pouco aqui a cabeça, né, com os números. Era uma época aqui, 4.139 propriedades, 3.774 em nome do Estado e 365 de órgãos da administração pública indireta. Aí lembra aqui, 10 bilhões de reais em imóveis do Estado. Atualizando aqui, trazendo agora para o nosso contexto de 2022, o que a gente pode destacar, secretário, em relação a isso? Bom, Samuel, em relação à questão imobiliária, a gente tem avançado muito. À época, é bom que se diga, esse valor de mais de 10 bilhões é um valor venal, né? É um valor registrado basicamente nas tabelas dos próprios municípios, que os municípios têm uma tabela de valores aí destacada porque eles cobram IPTU, então nós temos como fazer essa avaliação. Hoje o Estado está justamente indo na direção de fazer avaliação de mercado, que essa é uma avaliação formal, cumprindo requisitos de contabilidade, e nós estamos indo na direção hoje de fazer avaliações de mercado para melhor entender como podemos aproveitar aí o patrimônio imobiliário do Estado. Depois do inventário finalizado, lá em 2019, como o nosso trabalho não cessa, alguns imóveis ainda foram encontrados. Você fala, como assim encontrados? É porque o imóvel não estava perdido, né? Ele é imóvel, ele estava lá. O que nós encontramos foram registros em cartório em nome do Estado que não estavam catalogados. Por quê? Porque em algum momento no passado, e aí esse é o problema da falta de processos e sistemas de gestão, em algum momento no passado o Estado recebia esses bens imóveis de qualquer devedor, por exemplo, de um tributo, e não se preocupava com o devido registro para possível aproveitamento dos bens imóveis. Então, esse nosso processo, ele nunca para, apesar da gente ter encerrado no sentido formal de entrega, mas a cada vez que a gente vai em Sanclerlândia, no Faina, em Campos Belos, fazer um trabalho que a gente vai no cartório, em cada novo cartório de registro de imóveis que a gente faz uma nova geral, buscando ali alguma nova matrícula. Mas esse serviço mais de catálogo, ele foi basicamente finalizado, sobra um rescaldo dele, e agora o serviço parte para essa outra dimensão, de avaliar e entender como melhor aproveitar o patrimônio do Estado. A gente tem que trazer algumas questões aqui para os nossos ouvintes, até para ficar claro. Ora, dentro desse valor patrimonial, nós temos coisas como, por exemplo, o Palácio Pedro Ludovico. Ele tem um valor, porque é um imóvel, tem uma área, tem um valor. É um patrimônio tombado, patrimônio histórico, a sede do governo. Então, dentro do valor dos imóveis, existem todos esses
palácios e sedes de governo, museus, que não são imóveis, digamos, economicamente aproveitáveis no sentido de venda ou qualquer tipo de exploração, né? E dentro disso nós temos também vários imóveis que eventualmente podem vir ser levados a leilão, podem ser concedidos ou podem ter uma exploração parceira aí com o setor privado para diminuir o custo de sua manutenção. E é essa fase que nós estamos agora, entender qual o melhor modelo de fazer com que o Estado diminua os seus gastos com a gestão imobiliária e gere receita a partir desses imóveis. A gente já consegue gerar algumas receitas? Sim, mediante alienação. O Estado já alienou 41 bens imóveis, 41 propriedades, desde 2019 até aqui, sendo que nós já levamos aí quase 100 a leilão, mas tem várias que não são arrematadas. A gente entende que a situação da pandemia gera muita incerteza para a compra de imóveis caros, que são os imóveis grandes que o Estado tem. Então, muitos não foram arrematados, mas nós já leiloamos 41 bens imóveis. Até o governo federal, ele criou uma nova metodologia de leilão de bens imóveis, mas até muito pouco tempo atrás, o Goiás tinha vendido muito mais imóveis do que o próprio governo federal, do que a própria União, com toda a extensão territorial da União. A União agora tem um novo modelo que está funcionando bem e que a gente, inclusive, está estudando, junto com a Procuradoria de Patrimônio, a possibilidade de implementá-lo aqui e, junto com o CONSAD, a metodologia de avaliação e aproveitamento desses bens imóveis. Por quê? Acho que a gestão a gente tem que ter dela como fases. Quando essa gestão começou, o patrimônio era desconhecido e você não faz gestão do que você não conhece. Hoje o patrimônio é conhecido e todo o nosso foco está em gerar valor, em gerir esse patrimônio que a gente conhece hoje. Secretário, só para atualizar, e talvez o senhor não tenha aqui os dados, né, de memória, mas de toda forma vou perguntar aqui. O senhor se recorda os dados aí de cabeça desse valor do patrimônio? Eu citei 10 milhões, né, lá em 2019. Dá para a gente atualizar aqui que número que está esse valor, né, em relação ao patrimônio? Não, em termos de número de matrículas, de lá para cá foram identificadas aproximadamente 200. Então, não é um número grande, geralmente consistente em pequenos imóveis. Então, são pequenos imóveis que não mudam muito esse valor, pula aí para qualquer coisa perto de 10,8 bi, porque são imóveis bem pequenos, pequenos lotes, pequenas casas, que são geralmente aqueles pequenos terrenos que são entregues para o Estado como dação e pagamento de algum tributo devedor e que aí, na época, o Estado acabou não contabilizando, né? Então, são sempre pequenos imóveis que não mudaram muito esse valor, porque o valor é grande em função desses grandes imóveis. Quanto vale um Serra Dourada, por exemplo? Se a gente for fazer em termos de tabela da prefeitura, que é o correspondente ao que você mencionou, o valor venal, ele tem um valor de centenas de milhões. E quanto vale para o povo goiano? Imensurável o valor do Serra Dourada. Então, na verdade, do ponto de vista desse cálculo que foi apresentado à época, só o Serra Dourada é capaz de representar 500 mil, não me vem à memória agora, mas se a gente pegar pela planta de valores da prefeitura e a área de todo o Serra Dourada, seria qualquer coisa dessa faixa. Então, o maior volume dos imóveis tem valor baixo e alguns poucos imóveis, que são esses mais icônicos, têm valor alto. Por isso que hoje a gente preocupa-se um pouco menos com o valor total desse patrimônio imobiliário e um pouco mais com o que fazer com essa miríade de imóveis pequenos espalhados no Estado e que a gente precisa aproveitar melhor, porque, eventualmente, o leilão não teve sucesso. Então, nós temos que fazer uma geração de valor daqui em diante. Certo. O secretário Bruno da Abadia, da área de administração, Jéssica Dias, conosco aqui no Sinal Aberto, falando sobre várias questões ao CONSAD, também falando aí aspectos da administração pública local. Jéssica. Secretário, muito obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom trabalho, um bom dia. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Samuel. Obrigado a Sagres aí pelo espaço de estarmos trazendo aí temas que eventualmente são complexos, que são muito específicos da administração pública, mas que é muito interessante de vir falar aqui com vocês, com a sociedade, com todos os seus ouvintes. Isso aí é mais uma oportunidade da gente dar transparência no trabalho que vem sendo feito aqui no governo. Muito obrigado, bom dia a todos. Conversamos aqui no Sinal Aberto com o secretário de Administração Pública.